Olá, pessoal, tudo jóia? Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, no De Frente com o Texto, para estudarmos as Escrituras, estudarmos a palavra do Senhor. Estamos de volta depois aí de um período de férias. Essa semana já publicamos na terça-feira o nosso estudo em Ruth. Começamos a estudar o livro de Ruth, já está lá, aliás, aqui no nosso canal, a exposição de Ruth, capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Depois dá uma olhada se você ainda não acompanhou. Tenho certeza que irá edificar a sua vida. E aí, quinta-feira à noite é o nosso horário, o nosso encontro de estudo no livro de Salmos. Já estudamos aí 37 salmos. E hoje, depois das férias, nós vamos retomar os nossos estudos do livro de Salmos, e agora no Salmo 38. Estamos muito animados aí para esse ano. Eu estive comentando na última terça-feira que o Senhor nos chamou então para o pastorado da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba, São Paulo. Tem até alguns irmãos nos acompanhando aqui. Um grande abraço aí para esses irmãos. E por conta disso, então, a minha agenda às quintas-feiras tem prioridade para os irmãos, e aí, então, nós não vamos poder fazer os nossos estudos ao vivo, ok? Mas não tem problema não, vai acontecer, eles vão acontecer. Esse vídeo está sendo gravado e será publicado toda quinta-feira às 19 horas, tá bom? Então, aí, pensando realmente em que você seja edificado pela exposição das Escrituras. Então, estamos de volta, estamos muito animados, estamos muito contentes aí com os estudos em Ruth. Eles acontecerão, então, quinzenalmente, ok? Às terças-feiras, 5 horas da tarde, estamos publicando os vídeos. Às quintas-feiras, à noite, aí, exposição de salmos. E às sextas-feiras continuaremos com os áudios voltados para as mulheres, sendo liderado aí pela minha esposa, ok? Então vamos continuar. Eu espero que esteja sendo proveitoso para você, edificante aí para você, para a sua vida. Eu quero chamar então aqui para a tela já o pastor Lázaro, já nosso velho conhecido aqui, não é? Pastor Lázaro, como é que vai, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui de novo, viu? Para poder estar compartilhando a palavra de Deus. Ok. Pessoal que está chegando agora aí no nosso canal, gente, pastor Lázaro, ele é pastor da Igreja Batista da Graça, em Campina Grande. Pastor Lázaro, e aí, como é que tá a praia aí? Campina Grande não tem praia, mas ó, 1 hora e pouquinho você chega em João Pessoa, você está na praia, né? E aí, É final de verdade. ano, janeiro, deu para pegar praia não? Você não está com cor de praia? Rapaz, ainda não. Eu estou aí com minhas férias aí, quem sabe em abril eu consiga alguma coisa. Mas eu morei em João Pessoa por 2 anos, mais ou menos, e é impressionante. Se você mora na cidade litorânea, você quase não vai para a praia. É E quando verdade, você não mora lá, aí você vai. É uma coisa é assim, verdade. não sei se é com todo mundo não, mas comigo foi assim. Eu já tive essa experiência, e é isso mesmo. Morei, eu sou de Natal, né? Morei vários anos em Natal e nossa experiência lá era igualzinha essa. Mas muito bem. E aí, pastor Lázaro, então, está de volta, gente, aqui no nosso canal, depois aí das nossas férias, e ele vai estar reiniciando as nossas exposições em Salmos hoje, o Salmo 38. Obrigado, pastor Lázaro, obrigado pela amizade, obrigado por estar aqui conosco e estar contribuindo aqui com as exposições sempre muito fiéis às Escrituras, que tem edificado a mim, minha família e várias pessoas aí que têm nos acompanhado. Amém. Agradeço a confiança e a oportunidade de poder estar aqui usando esse canal para falar de Deus, né? É isso aí. Muito bem, vou deixar já vocês aí com o pastor Lázaro e vamos ouvir então a exposição do Salmo 38. Deus abençoe, pastor Lázaro. Amém. Obrigado. Clamar a Ele para que Ele venha nos capacitar nesse momento, né? Então, oremos.
Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder compartilhar a tua santa palavra, Senhor. Fala conosco. Precisamos ouvir tua voz, Senhor Deus. Sem ti nada podemos fazer. Então, que a tua graça, Pai, a tua misericórdia e a tua bondade me capacite, me use, e que aqueles que estão aqui ouvindo, Senhor Deus, nesse momento, que possam ser alcançados, Pai, pela tua santa palavra, e terem os seus corações movidos na tua direção, Pai, sabendo que o Senhor é um Deus de misericórdia e de amor. Obrigado por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, Salmo 38, ele é um salmo que fala sobre pecado. Né? O pecado, irmãos, ele é um caminho de promessas vazias. E esse salmo, ele é um salmo de Davi, onde ele é conhecido como Salmo em Memória. Isso não é porque alguém escreveu lembrando de Davi, não. Mas é porque Davi escreveu lembrando da experiência que ele passou em relação ao seu pecado, em relação à decisão, né, de ouvir o pecado. E ele está aqui relembrando nesse salmo exatamente os efeitos desse pecado. E ele está usando essa memória de sua vida para alertar todos aqueles que estão vivendo suas vidas e que talvez estejam brincando com o pecado. E que talvez esqueçam, de fato, o que o pecado é capaz de fazer. É um caminho de promessas vazias. São promessas que parecem resolver algo ou dar o que é oferecido, mas que, de fato, na realidade, no final de tudo, ele acaba trazendo destruição, dor, sofrimento. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, é um alerta que João nos dá a respeito de amar o mundo versus amar a Deus. Ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O que nós temos aqui é uma guerra de amores. O nosso coração, ele funciona com base em afetos, com base em amores. E João aqui está nos alertando para o amor ao mundo, que substitui o amor a Deus. Se alguém amar o mundo, não pode amar a Deus. É impossível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. No nosso coração só existe um trono, e esse trono só pode ser ocupado por um amor. Não pode ser ocupado por mais de um amor. E por isso que ele nos lembra que o que há no mundo, na realidade, são amores que são movidos, são motivados por três coisas: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, os desejos da carne, os prazeres que esse mundo nos oferece. Os desejos dos olhos, a ostentação que o mundo nos oferece, a fama. Soberba da vida, o poder, poder fazer tudo o que você quiser. E é óbvio que o pecado, ele, de modo, sendo observado sob uma perspectiva temporal, ele não é mal, no sentido de que as pessoas não desejem ele. As pessoas só desejam o pecado porque o pecado oferece algo prazeroso, algo aparentemente bom. Bom, quando eu digo temporal, do ponto de vista de algo que em um curto espaço te oferece o prazer que ele prometeu, mas no longo prazo ele causa destruição, ele causa dor, ele causa sofrimento. O pecado é isso, esse caminho de engano, esse caminho que oferece algo ruim, mas que todos desejam porque o pecado ele traz prazer inicial. Ele traz, ele atende às demandas da carne, às demandas do coração, às demandas da soberba, às demandas de um coração pecaminoso. E o pecado também ele é descrito por Tiago, no capítulo 1, do verso 3 a 18, a respeito do mecanismo do pecado, sobre como vem a tentação. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Deus, ele nos criou como primícias de suas criaturas, como aqueles que são, de fato, os que devem viver sobre o prazer verdadeiro da presença de Deus, sobre a alegria profunda de uma vida em comunhão com a luz, com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus. Em Deus há tudo de bom e de perfeito. Como ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Deus, ele em si mesmo, ele é o que há de melhor a nos ser oferecido. Deus, quando nos oferece sua presença, Deus está oferecendo a si mesmo, porque Deus é o que há de mais precioso nesse universo. O maior dom que nós podemos ter em nossa existência é o dom de poder relacionar-se com Deus. Qualquer coisa menos do que Deus é ruim para nós. Qualquer coisa que se diga melhor do que Deus, ela é vazia, é enganosa, é mentirosa e é uma armadilha. Por isso que o mecanismo do pecado é exatamente ser tentado por desejos enganosos do nosso próprio coração, como o texto nos disse aqui. Ninguém é tentado por Deus. Deus, ele não está oferecendo algo dizendo assim, ó, esse algo é melhor do que eu. Tenta lá, prova lá para ver se dá certo. Não. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. E cobiça, segundo as Escrituras, é desejo pecaminoso. Nós fomos criados para desejar. Desejar não é ruim. Desejar ser feliz não é ruim. Desejar o prazer não é ruim. Deus nos criou para o desejo, mas para o desejo que aponta para Ele. Pois o desejo que aponta para Ele é desejar o que há de melhor. É desejar o tesouro. Como naquela parábola em que Jesus diz que o reino de Deus é como uma mulher que encontrou uma pérola. E ao encontrar aquela pérola, ela vendeu tudo que tinha. Ela vendeu para comprar aquele terreno que estava, onde estava aquele tesouro escondido. E naquele terreno ali, ela disse, olha, as pessoas poderiam até olhar para ela e dizer assim, você é louca, você está comprando aquele terreno ali, aquele terreno não tem nada, mas ela sabia que tinha um tesouro valiosíssimo, preciosíssimo naquele lugar. Jesus disse que o reino de Deus é assim, que ele deve ser encarado por nós como um tesouro profundo, como um tesouro valiosíssimo, como fontes de delícias, como um dos salmos diz, a tua destra há delícias perpetuamente. Isso é o que Deus nos oferece, prazeres profundos, prazeres contínuos e eternos. Não uma vida de felicidade constante, mas uma vida de contentamento. Contentamento é a capacidade de ser feliz em toda e qualquer situação. Felicidade, segundo o mundo, é estar sorrindo o tempo todo. Isso não, isso aí é estar à base de remédios. Isso não é felicidade. Felicidade é saber no todo que Deus é bom. Isso é felicidade. E o pecado nos oferece exatamente o contrário. E esse salmo, Davi está nos falando sobre isso. E Deus sabe que, assim como um pai sabe que se o filho colocar uma faca na tomada, ele vai se machucar, e ele diz, filho, não faça isso. Deus sabe que se nós cedermos aos enganos do pecado, nós vamos nos machucar. Nós vamos nos ferir. E Deus não quer isso para nossas vidas. Mas Ele quer que a gente também aprenda que Ele é o melhor, que Ele é o maior, que Ele é a fonte da verdadeira alegria e que o pecado está nos enganando, que o nosso coração é enganoso. E por isso, quando nos entregamos ao pecado, Deus também, Ele nos castiga como filhos. Por isso que Hebreus capítulo 12, versos 5 e 8, ele diz, vocês se esqueceram da exortação que é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Ser corrigido por Deus é sinal de filiação, é sinal de que somos filhos dele. É sinal de que, ao nos corrigir, ele está querendo nos levar para o caminho precioso. Ele está querendo nos oferecer o melhor de tudo, ele mesmo.
É nesse contexto que a gente vai para o Salmo 38. Então, abra sua Bíblia no Salmo 38 e perceba que tudo isso que eu falei, o salmista descreve exatamente os efeitos. Davi experimentou os efeitos disso. E o nosso Senhor Jesus experimentou não porque o pecado era dele, mas porque o pecado era meu, porque o pecado era seu. Então, nós vemos o salmista no capítulo 38 do Salmo, no verso 1 e 2, ele reconhece que o que está acontecendo com ele é a mão de Deus. Vamos olhar o texto. Desculpem minha garganta, porque eu estou saindo de uma gripe. E vocês sabem, né? O pessoal já deve ter sofrido aí com essa bendita. E vai falhar de vez em quando minha garganta, certo? me perdoe. Verso 1 e 2 diz: Não me repreendas. Olha só que interessante. Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. O salmista aqui reconhece que o que está acontecendo com ele é a mão de Deus. É a ira de Deus. É a ira santa de Deus pesando sobre ele. É a ira de um pai amoroso repreendendo o seu filho para corrigi-lo no caminho da justiça. E é óbvio que qualquer filho vai olhar para o pai na hora que o pai está com o cinturão na mão e vai dizer assim: pai, por favor, não faça isso. É óbvio. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um reconhecimento de que aquilo ali realmente era a mão de Deus. E esse reconhecimento é necessário para ser restaurado. E ele começa agora a descrever que o que está acontecendo com ele é consequência do pecado dele. Primeiro ele disse: Deus, o Senhor se voltou contra mim por causa do meu pecado. E agora ele vai descrever que é por causa do pecado. Por isso que ele diz no verso 3, não há partição da minha carne. Ele está doente, enfermo. Ele não está dizendo aqui que toda enfermidade é fruto de pecado. Não é isso, gente. Porque a gente sabe que existem outros textos que nos mostram na Bíblia, na teologia como um todo, nos mostra que nem todo pecado, nem toda enfermidade é fruto de pecado. A gente sabe disso. O exemplo de Jó. Ali não era fruto de pecado. Mas aqui é fruto de pecado, que ele está dizendo, não há partição na minha carne. Está enfermo, está provando os efeitos de sua atitude. Por causa da tua indignação. Então, o pecado nos leva a adoecer. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Olha aí. Ficou claro nesse verso. Ele está enfermo por causa da indignação de Deus. Ele está doente por causa do seu pecado. Verso 4, ele diz, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Ele passa a ter essa compreensão de que os pecados dele são profundamente maus, que estão tomando conta de sua vida, de que são coisas perversas que ele fez contra Deus. Esse é o coração de alguém que escolheu o pecado e desprezou a Deus em seu coração. É alguém que, ao arrepender-se, reconhece que ele trocou o precioso pelo lixo e que isso é terrível em seus efeitos. E ele diz, como fardos pesados excedem as minhas forças. Ele percebe que não tem força, porque o pecado dele é pesado demais. Está esmagando ele. E ele percebe que os efeitos é a mão de Deus esmagando o salmista. O verso 5 ele diz, tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Ele não está culpando Deus pela repreensão. Ele está dizendo, eu mereço o que eu estou passando. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Aquele sentimento de tristeza, parece que alguém morreu. Ele foi abandonado, ele está sozinho. Os meus lombos ardem. Não há partição na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Ele perdeu a saúde. Ele reconhece a sua insensatez. Ele reconhece que merece toda a pancada que ele levou. Os lombos estão ardidos. Ele está triste como se alguém tivesse morrido. Afinal de contas, ele perdeu a comunhão com o Pai. E ele está quebrantado, profundamente quebrado
e o coração dele perdeu a paz. Essa é a condição de alguém que chegou no fundo do poço por causa do seu pecado. Desprezou o pai. É a mesma sensação que eu acredito que o filho pródigo ele sentiu. Você lembra da parábola, né, que aquela parábola é sobre o pai do filho pródigo e não sobre o filho? Você percebe que o filho desprezou o pai. Quando ele pediu a herança, é como se ele tivesse chegado para o pai e tivesse dito: pai, você morreu para mim, eu quero que você morra e me dê a parte que me cabe. Ele matou o seu pai em seu coração, pegou os benefícios da paternidade, pegou as bênçãos que o pai, as benesses que o pai tinha para lhe dar, e levou os dons, levou os talentos, levou a bondade do seu pai para ser usado pelo pecado. E a Bíblia nos diz que quando ele estava lá no fundo do poço, ele desejou comer a comida dos porcos. E a Bíblia nos relata que o texto diz, e ele caiu em si. Ele estava fora de si. E ele caiu em si. Quando nós estamos no pecado, nós estamos fora de nós. Amigos vêm nos repreender e nós odiamos esses amigos. O nosso pastor chega e diz assim, olha, meu irmão, muda de vida, você está errado. E ele diz, eu vou mudar de igreja. Essa igreja está muito chata. Eu não aguento mais estar aqui. Esse povo não é o meu povo. Eu vou para um canto melhor. Outros amigos mundanos parecem serem mais amigos do que nossa família, do que nossa mãe, nosso pai. Nós estamos insensatos. Perdemos a capacidade de medir, de pesar. Perdemos a capacidade de enxergar o quão precioso Deus é. E aí dizemos, Deus, me dê minhas bênçãos que eu vou embora, fazer o que eu quiser da minha vida. E quando estamos no fundo do poço, aí, se a graça de Deus assim nos alcançar, cairemos em si, porque estávamos fora de si. E quando cairmos em si, nós vamos dizer, meu Deus, o que eu fiz? Enquanto os servos do meu pai estão lá comendo do bom e do melhor, eu estou aqui desejando comer comida de porco. Não tenho mais sossego em meu coração. Essa é a condição do pecado, no fundo do poço. E aí nós passamos a buscar a Deus. E o salmista aqui ele começa a descrever um movimento do coração dele na direção do Senhor. No verso 9 ele diz, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Ou seja, ele chega, é como o filho pródigo que chega para o pai e diz, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não mereço ser chamado teu filho. Me deixa pelo menos ficar ali com os teus escravos. E o pai diz, não, meu filho. Você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui nós vemos que o salmista, ele diz, olha, Senhor, todos os meus desejos estão nas tuas mãos, Senhor. Todo o meu coração está nas tuas mãos, Senhor. A minha ansiedade não te é oculta. O Senhor sabe que eu estou sofrendo. O Senhor sabe que eu estou passando. O Senhor sabe que tudo, esse poço que eu estou tão fundo, Senhor. Tu sabes que eu estou sofrendo, que está doendo, que está difícil. Eu estou ansioso, eu estou abatido, eu estou inquieto, eu estou angustiado, parece que eu estou de luto, parece que alguém morreu. Senhor, está aqui o meu coração. O meu coração bate acelerado, o verso 10, ele diz, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, até essa me deixou. É como se ele estivesse entrando num tipo de pânico, algo. Ele começa a dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu estou numa condição terrível. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. É interessante isso. Ele começa a perceber que até os seus amigos deixaram ele. Os verdadeiros amigos. Não são os falsos amigos. Aqueles que estão com você enquanto você está com dinheiro. Aqueles amigos lá do filho pródigo que estava lá com ele enquanto ele estava gastando. Agora ele percebe que todos deixaram ele. Só tinham porcos ao redor dele. Os amigos se afastam. Eles ficam de longe olhando. E é interessante, gente, que esse é o efeito do pecado. O pecado destrói o meu coração, esmaga o meu coração. E me quebra completamente, mas, como diz Provérbios, eu acho que é capítulo 5, né, a mulher, a prostituta, ela chega e
lisonjeia com seus lábios, e seus lábios destilam mel, e diz que no fim ele é amargo. Ele é doce no começo, mas no fim ele é amargo. Só que ele é amargo depois que já está dentro da sua boca, não tem mais como cuspir. Já passou, já era. E ele lá, o livro de Provérbios, né, é dito assim para o jovem que ouve o lisonjeio da prostituta e vai em direção e ela diz, olha, vamos lá para nossa casa, eu preparei tudo, tá, as delícias estão lá na minha cama, tá uma maravilha, vamos comigo, meu marido foi embora e vai demorar para voltar, eu tô aqui pronta para você. A prostituta diz isso, e aí o texto diz que o jovem, quando vai em direção a ela, é como uma ovelha que está sendo levada para o matadouro. E é interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, ele experimentou os efeitos do pecado sem ter pecado. Interessante, né? Porque a Bíblia nos diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro, perante os seus tosqueadores. Ele viu sua família de longe, ele pregado em uma cruz, sua mãe e João, e ele disse, cuida aí dessa mulher, cuida aí da minha mãe, trate ela como se fosse a tua mãe. E aí nós vemos exatamente numa descrição em um outro salmo, que Jesus descreve que, como touros de Baçã, eles estão ali como toureiros, querendo derrubar, matar e destruir ali o touro que está no meio deles. Como leões, estão rugindo, querendo despedaçá-lo. Era assim que Jesus se sentia. O coração dele estava esmagado. Por causa do pecado dele? Não, por causa do seu pecado, por causa desse pecado que você não quer confessar, por causa desse pecado que você não quer largar, por causa desse engano que estão te dizendo, é delicioso, vai dar certo, olha esses amigos, olha essas amizades, olha esses companheiros, eles são bons, mas o pecado vai cobrar o preço. Mas entenda uma coisa, Jesus já pagou o preço para que você não ceda à tentação do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Sabe por que você não é escravo? Porque Jesus já levou na cruz. Ele já teve o seu coração esmagado, ele já teve os seus desejos todos, a sua ansiedade expressa no coração. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse isso. O salmista diz, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, a testa me deixou. Aqui também a descrição dos efeitos da cruz. Porque você precisa passar por isso. Se Cristo já passou por você, por que você precisa? Porque você precisa desse pecado. Porque você não confessa e deixa. O livro de Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, Cristo já sofreu para que você não precise se entregar a esses efeitos. Os companheiros se afastaram. Jesus tinha um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Ficaram de longe olhando a cruz. É isso que você deseja? Na sua vida, na sua caminhada? O texto continua dizendo, no verso 12, agora os inimigos se levantam. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal. Dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Olha só. É interessante que o verso 13 ele continua dizendo, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. É interessante que Davi descreve isso, você diz, Cristo também passou por isso. Mas Davi também passou. Eu acredito que Davi está relembrando o texto lá de 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 a 14. Depois que Davi pecou e confessou o seu pecado, Deus disse, eu perdoo o teu pecado, mas as consequências ficarão. Tem pessoas que passam suas vidas carregando as consequências do seu erro. Deus quer te livrar dessas consequências. E Davi enfrentou essas consequências. E enfrentou as consequências de cabeça erguida, dizendo, eu mereço estar aqui.
É isso que ele descreve em 2 Samuel. Um dos efeitos, e aqui ele chegou no fundo do poço. Em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 a 14. Quero ler para você. Diz aqui: quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. O cara ia amaldiçoando Davi. Atirava pedras contra Davi, contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado da casa de Saul, cujo reino você roubou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei. Abissai era um dos soldados de Davi: porque este cão morto amaldiçoaria meu senhor, ó rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com você, filho de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disser: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam no seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Ou seja, depois que Davi reconheceu que ali era a mão de Deus pesando sobre ele, mesmo assim, o Simei continuou jogando pedras em Davi. Davi pacientemente aguentando toda aquela maldição. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Você entende que Jesus, ele não abriu sua boca, amaldiçoavam ele. Ah, se você é filho de Deus, desce daí. Mas ele ficou em silêncio. Deus meu, por que me abandonaste? A sensação de abandono. Os amigos o abandonaram. Do lado de ladrões, sem nunca ter pecado. Davi aqui reconheceu o seu pecado. Sofreu o abandono, traição. Sofreu os efeitos de sua escolha. Mas ele disse: eu mereço estar aqui. Ele não abriu a boca e ele disse: não, para que eu vou me defender? São os efeitos do que eu fiz. Quem sabe Deus tenha misericórdia de mim, se lembre, me perdoe. E por isso que Davi continua mostrando para que direção nós devemos correr. Se você está em pecado porque correu de Deus, por causa do pecado, corra para Deus. Está entendendo? Se você está em pecado porque você fugiu de Deus, por causa do pecado, fuja para Deus. Deus é o melhor lugar do mundo para se estar, se você se arrependeu do seu pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos leva para Deus, porque é o lugar mais seguro do mundo para se estar. É por isso que o salmista diz no verso 15: pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor Deus meu. É exatamente o sentimento de Davi aqui, ó. Quem sabe Deus me ouça e me perdoe. E ele diz: porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. E ele completa dizendo: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Olha só, gente. O salmista falou exatamente o que Cristo falou. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou seu filho no momento de dor para não desamparar você no seu momento de aflição por causa do pecado. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim.
Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Só no Senhor há esperança de salvação. Aquela promessa de pecado te enganou, te afastou de Deus, te esmagou. Agora você está andando encurvado, como se estivesse de luto, esmagado sobre a potente mão santa de um Deus bom. Sabe o que é isso? Porque você é filho de Deus. E Ele está te repreendendo e pesando a mão sobre você. Porque Ele fez isso sobre o filho dele, não por causa dos pecados do filho dele, mas por causa desse pecado que você cometeu. Ele esmagou seu próprio filho para que te desse esperança de perdão, de salvação. Então corra enquanto é tempo, porque se Cristo, que é a pedra, não te fizer tropeçar para cair de joelhos diante dele, essa pedra cairá sobre você e te esmagará no dia da ira do Senhor. Então, enquanto é tempo, arrependa-se do seu pecado. Volte-se para o Senhor. Reconheça o engano. Reconheça que você foi enganado. Arrependa-se e volte-se para Deus enquanto é tempo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Volte-se para Cristo. Volte-se para Deus, porque Ele é misericordioso. E Ele está disposto a te perdoar. Amém? A grande ideia levanta sua ira contra nós em muitas dores, mas está pronto a perdoar e sarar o coração daqueles que a Ele clamam. Amém? Pastor Nelson? Muito bem, pastor Lázaro, muito obrigado. Fantástica a exposição da palavra do Senhor. Salmo 38. Muito bom. Deus continue abençoando você, pastor Lázaro, seu ministério. Eu tenho certeza Deu um que probleminha aí no... logo no finalzinho aqui Não sei se é no meu... deu uma queda, mas depois deu para voltar e aí retomou lá a mensagem central do texto. Pastor Lázaro, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado aí pela disposição de estar aqui conosco. E vamos continuar juntos, gente. Vamos continuar juntos aí aqui no De Frente com o Texto, ouvindo o que Deus tem a dizer para nós, a cada um de nós, por meio do livro de Salmos. Esse livro fantástico que tem impactado tanta gente ao longo da história e também nos nossos dias. Pastor Lázaro, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deu uma falha aí, eu não sei se foi na minha internet ou foi na sua, não sei. Deu uma falha aí para quando você foi entrando. Tudo bem, tranquilo. Aí se você falou alguma coisa, eu não ouvi. Irmãos, um grande abraço, Deus abençoe. Até a próxima semana, na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir.